alguns de vocês, ou na verdade, alguns ou todos, não vem fazendo essa prática dentro de cuidar ou até mesmo de preservar a água. A água, essa caracterização de hidrografia, ela é de suma importância, tá? Ela é de suma importância para nós, seres humanos, animais, e dentro de uma caracterização maior. Então, vai aí, dentro desse conceito de hidrografia, é uma parte da geografia que estuda a água. Hidro é água, grafia, escrita, estudo, ou seja, é o estudo da água, ok? Vamos então dar início. À medida que vocês tiverem dúvida, sétimo ano, anotem no caderno. À medida que vocês tiverem dúvida, façam as devidas anotações no caderno. No final, quem tiver dúvida, aí nós iremos conversar um pouco, ok? Vou diretão. Então, vamos lá. Hidrografia é o ramo da geografia física que estuda as águas do planeta, abrangendo, portanto, os rios, mares, oceanos, lagos, geleiras, águas do subsolo e a atmosfera. Então, vocês têm a noção e vocês já têm a percepção da importância da questão da água. Tanto da água das geleiras, quanto a água do subsolo, a atmosfera em si, que já foi um conteúdo passado, dos mares, lagos e etc. Falei para vocês que o homem ele não tem feito esse cuidado, ele não tem propiciado, ele não tem feito de maneira racional esse cuidado com a hidrografia. Só para vocês terem uma noção, aqui, ó, 97% da água do planeta dentro dessa esfera provém da atmosfera. Então, tanto o homem quanto, principalmente, os grandes empresários, os grandes dos comércios e etc., tem que fazer um parâmetro para que ocorra dentro dessa atmosfera, dentro dessa camada planetária, os cuidados. Só que vai ter um pessoal que vai estar no intuito de um maior cuidado, que são os hidrógrafos. Os hidrógrafos são as pessoas responsáveis, são as pessoas gabaritadas, estudadas para estudar todo esse arsenal líquido. Pode ser dos oceanos, pode ser dos mares, pode ser dos aquíferos, pode ser das geleiras e etc. Tá? Os hidrógrafos são as pessoas gabaritadas, são as pessoas responsáveis para o estudo dessa camada líquida da água. A água em estado líquido, ele passa para a atmosfera. Isso vocês já viram lá desde outras séries atrás. Essa questão da hidrosfera vai ocorrer um processo de evapotranspiração. Vocês podem fazer essas anotações, porque são questões que podem ocorrer na prova de vocês, tá? A prova ela pode ser presencial ou à distância, mas quando cair na prova ou no teste, essa palavra evapotranspiração, é só vocês terem a noção que é o processo no qual a vegetação ela vai ocorrer o quê? A transpiração. Ou seja, essa transpiração ela vai estar dentro de um processo da umidade até chegar nas nuvens. Esse processo também ele é caracterizado pelo ciclo hidrológico. Se pegarmos a evapotranspiração da floresta amazônica e a evapotranspiração do cerrado, é lógico, muito lógico, que dentro da região norte, na floresta amazônica, a evapotranspiração ela vai ser bem maior. Ela vai ter um grau de umidade maior. E aqui no centro-oeste,
essa evapotranspiração vai ser menor devido à sua localização. A floresta amazônica está bem mais próximo da linha do Equador, recebendo maior quantidade de raios solares, diferente da nossa vegetação, que já está bem mais distante. Ok? Outra questão são as baixas temperaturas. Essas baixas temperaturas... Pessoal, desliga o microfone de vocês, por favor. As baixas temperaturas, elas podem admitir se vai ocorrer uma precipitação ou não. Aí eu pergunto para vocês, a questão da precipitação é o processo quando ocorre o quê? A chuva. Precipitar é a mesma coisa que chover, tá? Só muda o nome. Danilo, Gente, microfone. desliga aí o microfone. Desliga o microfone. Eu vou começar a tirar ponto de quem está com o microfone ligado. Então, as baixas temperaturas. Diferente de um local, diferente de uma região que é mais fria, diferente de uma região que é mais quente, diferente de uma região que ela é mais úmida. A chuva em si, ela vai se distribuir de acordo com as massas de ar, de acordo com onde que tem o maior número de vegetação, de acordo com onde que tem o maior número de água, para ocorrer a evaporação até chegar no tom de precipitação, tá? Aí vai precipitar, vai molhar a superfície terrestre, vai chegar no solo. O solo, sétimo ano, ele tem uma função de esponja, tá? Por isso a necessidade de cuidar do solo. Aqui é o solo, vai chover, vai precipitar, aí o solo ele vai o quê? Ele vai sugar. Ele vai sugar a água. Se não tiver solo, vai ocorrer o quê? Uma erosão. Por isso que temos que cuidar da vegetação e do solo, até chegar nos lençóis freáticos, até chegar nos aquíferos, ou até chegar nas águas do subsolo, que dá no mesmo. Outra característica sobre esse parâmetro de hidrografia está no processo de evaporação. Tem a evapotranspiração, que é a transpiração das plantas, dos vegetais, e tem a evaporação, que vai estar dentro do conceito da evaporação das águas. Para ocorrer a precipitação, tem que existir a evaporação, ou seja, a evaporação dos rios, dos lagos e etc. Ok? Então, há necessidade de ocorrer a evaporação dentro de um conceito para ocorrer esse ciclo hidrológico que todos vocês já vêm sabendo. Próximo, que está travando. A bacia amazônica. A bacia amazônica, sétimo ano, ela nasce nas cordilheiras dos Andes. As cordilheiras dos Andes são verdadeiras montanhas e elas conseguem chegar no Brasil. Quando chega no Brasil, ela já chega com outro nome, porque vai encontrar com dois rios principais, que é o Rio Negro e o Rio Solimões. Vocês sabem que tanto a floresta amazônica quanto a bacia amazônica, elas são importantíssimas para o Brasil, onde possuem uma biodiversidade extremamente rica, entendeu? E no que diz respeito ao volume de água. São rios com grande volume, são rios onde que dá para passar grandes embarcações, funcionando como uns meios de transporte, ok? A hidrografia brasileira basicamente é constituída por rios e lagos. Geralmente esses rios e lagos no Brasil são exorreicos. Léo, o que é exorreicos? Geralmente, as águas dos rios do Brasil, ela vai se desaguar no mar. Um rio pequeno encontra com um rio grande.
e ela vai desaguar no mar. É a mesma coisa como se fosse o nosso corpo, várias veias, uma veia pequena vai encontrar com a veia grande até chegar no nosso coração. Um rio afluente se encontra com um rio subafluente até desaguar no mar. Léo, todos os rios são assim? Não. Tem rios que, em vez de desaguar no mar, ele vai para o interior. Tem alguns rios que eles são intermitentes. Quando chega a época da estiagem, esse rio vai secar, tá? Grande parte dos rios do Brasil é do tipo exorreico. Exorreico, quando ele vai desaguar no mar. Nessa próxima aqui, vocês podem ver a drenagem, que é basicamente o que nós estamos falando, entendeu? Aqui vocês podem perceber aqui, visualizar um mapa de uma hidrografia, que é a bacia do Tietê, que se concentra no Paraná, e aqui os rios. São vários rios até chegar... ou ele vai percorrer, ou ele vai desaguar no mar, ou vai para o interior. Tem uma galera aí entrando. Vamos esperar. Endorreica. Um rio, quando a margem é endorreica, os rios eles correm para o interior, é o que eu falei para vocês. Diferente da exorreica, que vai para o mar. A reica, os rios, eu falei para vocês, eles desaparecem, eles evaporam. Quando chega a época da estiagem, é um rio intermitente. Começou a ocorrer a precipitação, vai chover. Chegou a época da seca, ela vai, ou ela vai diminuir de volume, ou ela pode até mesmo secar. Criptorreica. Criptorreicas, os rios eles são absorvidos de estrutura rochosa. Debaixo desses rios, o que pode ocorrer? Debaixo dos rios pode ocorrer verdadeiras montanhas, verdadeiras irregularidades. E através dessas irregularidades que vamos perceber se esse rio tem volume de água, vamos perceber se esse rio ele poderá ser navegável ou não. Porque se tiver uma grande irregularidade, aí não tem como ser navegável para passar as embarcações. Uma outra questão de suma importância é a bacia do Rio São Francisco. Tá? Ela passa por vários estados do Brasil, esse rio. E uma outra caracterização muito importante que eu posso pedir na hora na prova de vocês, na prova ou no teste, é sobre uma questão da transposição do Rio São Francisco. O que eles querem fazer? Exemplo que o Rio São Francisco ele está fazendo esse percurso. Só que alguns engenheiros e alguns representantes governamentais, eles querem fazer a mudança do percurso do rio. E fazendo a mudança do percurso do rio, os animais que vivem naquela biodiversidade, futuramente elas podem desaparecer, porque vai mexer na estrutura natural desse rio, ok? No próximo slide, vai vir o quê? Uma imagem do ciclo hidrológico. Essa imagem do ciclo hidrológico é uma imagem verdadeiramente semelhante. Assim, tem muito em provas, em materiais, em livros e etc. E o que vai acontecer? É todo o arsenal de um equilíbrio. Tem que existir o quê? O equilíbrio. Não pode ocorrer o desequilíbrio. Se ocorrer o desequilíbrio, esse ciclo aqui ele vai ser irregular. Ok? Então, aqui vocês podem perceber que a evapotranspiração, que é das árvores. Vocês podem ver aqui a evaporação, quando eu falei para vocês, que é dos rios e lagos. Tá? E a infiltração, que vai surgir a água subterrânea. Então, a respeito do ciclo hidrológico, é um processo de transformação da água da natureza, passando pelo estado físico, ou seja, a evaporação, condensação, até chegar à precipitação. Chegou a precipitação, vai ocorrer o quê? Essa água ela vai chegar na superfície terrestre até chegar no subsolo.
O ciclo da água na natureza é de fundamental para a manutenção da vida no planeta da Terra, uma vez que ele vai determinar a variação climática. Variação climática corresponde ao quê? Algumas regiões vai chover com excesso, em outras regiões vai ter o quê? A escassez de chuva, a irregularidade, dependendo do clima e da vegetação desse local. Para finalizar o último slide e para as perguntas, a hidrografia é a parte da geografia, como já falei para vocês, das águas correntes, paradas, oceânicas e subterrâneas, é toda a questão líquida. Hidro, líquido, água. Tá? Os reservatórios ou subterrâneo estão localizados em centenas de metros de profundidade, como já foi falado, ok? Que dá-se o nome ou de águas subterrâneas ou também de aquíferos. Alguns estudos falam que alguns aquíferos estão sendo, a água ela não está sendo apropriada devido ao consumo humano, porque o homem ele vem poluindo. Porque se você poluir o solo, vai chover e vai filtrar, e futuramente essa água ela pode ser poluída. Por isso que existe a necessidade de cuidar e de preservar. A irrigação é um desperdício. Grande parte da população, galerinha, vem poluindo ou vem fazendo o desperdício de água. A água é um recurso escasso. A água é um recurso que ela pode vir a finalizar. Vai acabar a água? Não é que vai acabar a água. Pode vir a escassez de água potável. A água salgada tem, a água suja tem, mas a água potável para nós, seres humanos, animais e para a vegetação, ela pode vir já com racionalidade. Há algum tempo, alguns estados já vêm fazendo essa percepção do uso racional de água, ok? Então, dentro desse conceito, é mais ou menos isso, sobre a questão da hidrografia.